Muito bom, muito bom. Estamos aqui agora com mais um participante, mas antes de falar dele, é a sua última oportunidade para participar aqui da premiação final. Então, você vai lá, usa o QR Code que está no canto inferior esquerdo da tela, mira ali a câmera do celular, que ele vai te levar para onde você vai se cadastrar, se credenciar para poder participar dessa premiação que a gente vai ter na sequência. Então, não perca, né, essa oportunidade, legal? E nós agora estamos recebendo ele, que é quem que é o bom pintor? O Rembrandt do segmento, nosso amigo Anderson Ozawa. Tudo bem, Anderson? Tudo bom, Silvano? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Opa, peguei o papel aqui, deixei do outro lado. Bom, a gente não vai falar hoje de afrescos de pintura a óleo, certo? A gente vai falar de loss prevention, é isso? É isso aí, vamos falar de loss prevention. Legal. Loss prevention é governança e atuação em todos os tipos de perdas no negócio, né? Você já vem no nosso programa lá do Perda Zero, né, junto com o Carlos Machado, fazendo uma divulgação legal sobre esse assunto. Então, vai ser muito bom ver também o que você vai trazer para a gente agora. Eu retorno às 17h30, então você tem aí um pouco mais de 25 minutos para dar um show. Olá. Você pode compartilhar aí, você pareceu um material para compartilhar, correto? Sim, sim. Deixa eu já jogar aqui e a gente... Legal. Tá perfeitinho na tela já. Eu vou estar com a câmera fechada aqui do lado, mas se precisar é só me chamar, tá bom, Anderson? Valeu, Silvano. Manda bala. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Coincidentemente, após a palestra do Jefferson, eu estou no aeroporto, né? Então, tudo que ele falou, eu fui olhando para o lado aqui, fui lembrando minha trajetória aqui dentro do aeroporto e coincidindo com a fala do Jefferson, que foi excelente aí falando sobre a BSEC. Então, primeiro agradecer a Avantia, agradecer aí o CT, a Carnes, da Avantia aqui, né, pelo convite, e estar com vocês é sempre ótimo para falar sobre loss prevention. E agora a gente vai falar sobre todos os tipos, né, de perdas que podem afetar o negócio e como existe a governança, né, para atuar em cima de tudo isso. Tá? Acho que, em primeiro lugar, né, falar quais são as perdas, né? Quais perdas afetam o negócio. E aí, ainda bem que a gente falou sobre segurança na aviação, né? Falou de aeroportos, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui, ainda bem que eu estou me sentindo seguro, né? E posso falar que perdas é o quê? É tudo que afeta o lucro da empresa. Mas para falar algo mais do dia a dia, é isso aqui, ó. É dinheiro que simplesmente é jogado fora. Notas de 50, de 100, de 10, de 20, dinheiro que é jogado fora, né? E isso afeta o lucro de uma empresa. Mas quais são essas perdas, né? Que perdas afetam esse lucro da empresa? Então, é importante a gente entender que a perda, ela é algo decorrente do dinheiro que entra na empresa, né? Ou seja, as receitas que entram na empresa, compõem ali os seus ativos, né? E aí a gente pode falar numa forma também mais ampla, que perdas envolvem produtos, que envolve pessoas, que envolve todos os ativos importantes de uma companhia. Mas falando assim, em termos de resultado, a gente está falando que é grana, é dinheiro que vai para o lixo, né? É dinheiro que sai aí por esses furos de um balde, porque o balde ele começa a ser completo, né, com a água, com as receitas, e de repente as perdas vão saindo pelos buracos, né, que seriam as ineficiências, as oportunidades, o que a gente vai ver, né, nessa meia hora que a gente vai conversar. Então, existem, né, 6 tipos diferentes de perda. Que é a perda de estoque, né, que é uma perda que comumente conhecida, é a primeira que é atacada, né, que é uma perda que ela envolve tudo que é produto dentro da empresa. E tudo que é produto que acaba se tornando perda em função de vencimento, que tem N motivos, né, para esses vencimentos acontecerem, avarias, né, quando um produto ele rasga a embalagem primária, quando ele quebra, né, quando ele, por exemplo, é de vidro, quando ele não tem mais condições de comercialização porque ele está avariado, sendo que o vencimento ele não tem mais condições de comercialização porque ele, né, expirou o prazo de validade determinado para aquele determinado item. E aí tem excesso de estoque, né, tem vários fatores que geram a perda de estoque.
E, por último, a perda que a gente chama de perda de inventários ou perda não conhecida, né, porque ela acontece e só é identificada quando a gente faz aquilo que a gente chama de inventário, ou seja, que a gente vai contar os produtos dentro de uma empresa, e aí, quando nós pegamos a posição que tinha que ter no sistema versus do que efetivamente eu tenho nas minhas mãos, eu vejo que tem uma diferença. E essa diferença é o quê? Dinheiro que é jogado fora, né? Por N motivos, por desvios, por fraudes, por fluxos externos, por inclusões, enfim, por N fatores. Então, notem que não existe um único fator que gera a perda, né? E principalmente a perda de estoque. São N fatores. Por isso que a gente cria essa analogia do balde com furos, é onde a água vai saindo. Né? Mas não existe só a perda de estoque. Apesar da maior parte das pessoas dar muita atenção para as perdas de estoque, a maior parte das empresas, dos gestores, existem também as perdas financeiras, né? Que aí, num esquema não exaustivo, elas podem englobar fornecedores, elas podem englobar clientes, elas podem englobar devoluções, elas podem englobar contas da própria empresa. E aí a gente entra em vários tipos, né, de causas para essas perdas financeiras. A inadimplência, o pagamento de juros, duplicidade no pagamento de boletos ou de contas, as fraudes financeiras, né, os ressarcimentos, quando você tem, por exemplo, um protesto ou uma negativação, pagamentos em duplicidade de fornecedores, o cashback, né, que vem sendo muito falado, né, em decorrência do e-commerce, né? Então, o cashback, ele além de ser uma perda de estoque, ele também é uma perda financeira para a companhia. Então, notem que a gente falou de dois tipos de perda que vão aos poucos, né, saindo, né, pelos buracos da companhia, né, da estrutura de receitas da companhia e sendo trazidas para o bolso, né, do negócio público, e elas acabam saindo, vazando. Então, você tem a perda de estoque financeira e tem a administrativa, que eu acho que é a mais comum para todos vocês, né? Que é aquela perda decorrente de contas de consumo, água, energia elétrica, internet, despesas operacionais, manutenções, transportes, ou despesas administrativas, material de escritório, material de informática, sacolas, enfim, perdas que estão relacionadas à administração do negócio. Depois, as perdas comerciais, né? O que são as perdas comerciais? Perdas que acontecem ali no processo comercial da companhia, envolvendo margem, por exemplo. Envolvendo margem quando você consegue um desconto que está fora de uma política, um desconto que não está regulamentado, né? Um desconto que um vendedor acabou passando, né, concedendo para alguém sem estar de acordo com, né, uma normativa estabelecida pelo negócio. Promoções em excesso que são decorrentes de erros, né? Por exemplo, nas compras de produtos, a gente vai falar isso mais adiante, retrabalho na execução do serviço, porque quando você compõe a margem de um produto, a margem de contribuição de um produto, você leva em consideração tudo que está inerente à venda daquele produto. Então, se você tem que movimentá-lo mais de uma vez, se você tem retrabalho, né, na execução do serviço, você, de alguma forma, está reduzindo a margem daquele produto, por mais que você não enxergue isso de forma tangível nos números. Ruptura por distribuição errada, por composição do mix, por baixo nível de serviço, ou seja, o cliente não consegue encontrar o produto na gôndola porque você distribuiu erroneamente o produto, porque você compôs o mix de uma loja, né, em uma determinada região de forma errada, porque você foi prestar um serviço e dimensionou de forma errada a quantidade de pessoas que vão executar aquele serviço, então vem demanda, você não tem pessoas para executar aquele serviço, isso é uma perda comercial. Então, loss prevention, prevenção de perdas, não está somente no varejo de produtos físicos, não está na indústria, né, que produz produtos tangíveis, itens tangíveis, mas também está nos serviços, né? E também a ruptura decorrente da perda de estoque, né? Quando o produto ele some da prateleira ou ele é retirado por vencimento pela avaria e um cliente vai buscar esse produto e não encontra, ele acaba sendo um motivador, uma causa, né, origem para a ruptura. Você tem também perdas comerciais por superestocagem, que é o quê? Estoque em excesso, compra sem considerar cálculo da demanda,
dificuldades em escoar o estoque, ou seja, tudo aquilo que está fora do dimensionamento ideal para a sua empresa em termos de estoque para atender uma demanda, é dinheiro jogado fora, é dinheiro que está ocupando espaço no depósito, no CD, ou seja, o custo de armazenagem, que muita gente não calcula isso e acaba sendo, né, um valor que acaba afetando a rentabilidade do negócio, porque poderia estar sendo ocupado por um produto que gira, por um produto que vende, né? E compras e serviços incorretos, método de compra, produtos novos, começa a colocar muito produto novo na minha companhia e não inativos que já existem. Eu faço um trabalho, né, de avaliação de produtos existentes, produtos similares, produtos concorrentes. Então, tudo isso, no fim, né, leva uma empresa a registrar perdas comerciais, né? Então, notem que são tipos diferentes de perda que afetam a lucratividade da empresa, como as perdas legais, né? O que são as perdas legais? São aquelas perdas envolvendo processos, né? Processos judiciais, envolvendo clientes, envolvendo fornecedores, envolvendo colaboradores, envolvendo o governo. Então, quando você descumpre um contrato e você tem que pagar uma multa, isso gera uma perda legal. Quando você tem um processo trabalhista decorrente de uma falha de um processo que deveria ter sido executado corretamente, isso é uma perda legal. Quando você tem um processo trabalhista por acidente de trabalho, e aí olhando a causa origem, né, um acidente de trabalho porque você não investiu na manutenção, né, de um item, na manutenção de um equipamento, isso gerou um acidente de trabalho, é uma perda legal, né? E perdas legais decorrentes do governo, né? Não pagar impostos, não ter recolhimento de impostos, abrir, por exemplo, uma unidade de negócio sem estar corretamente com as documentações corretas, atualizadas. Caramba, são N tipos de perdas dentro da empresa. Pode ser que você dê nomes diferentes para isso, mas no fim das contas, tudo isso se encaixa dentro de uma atividade de loss prevention, né, que tem que cuidar para que essas perdas não aconteçam no seu negócio, porque elas afetam a última linha. Então, existe por último, e é o sexto tipo de perda, dentro da tipologia das perdas, que a gente chama de perdas de produtividade, né? E também a gente sempre fala no dia a dia, mas não pontua isso, não mede isso, né? E quem não mede não gerencia, né? Uma frase super conhecida. Então, a perda de produtividade ela acontece em operações, acontece no corporativo, né? Sim, acontece também dentro do escritório. Quando você tem processos com excesso de burocracia, quando você tem desconexão com a parte operativa do negócio, ou seja, você tem ali uma área corporativa trabalhando e ela está desconexa com o que acontece na operação. E aí parece que você está sempre tendo retrabalho, você está trabalhando a mais e você não conecta essas duas pontas, sendo que uma serve à outra para ganhar mais evolução, para ganhar mais agilidade, para ganhar mais, para ter ganhos quantitativos e qualitativos que visem você reduzir as perdas de produtividade. E na operação fica muito mais claro, né? Quando você tem retrabalho, falta de padronização, processos com excesso de burocracia, atividades desnecessárias, é muito importante que as empresas tenham gestão por processos, né? Porque a gestão por processos ajuda em quase tudo que eu falei aqui de tipos de perda, né? Porque você evita o retrabalho, porque você tem a regra, você mitiga o risco de falta de padronização, ou seja, se eu tenho 20 unidades Fabris, se eu tenho 1.000 unidades de negócio de varejo, se eu tenho 1.000 pontos, né, de prestação de serviços, eu tenho que ter padronização, né? Então, a padronização com nível de disciplina insana, então, para evitar perda de produtividade. E aí a gente joga, né, e olha todas essas perdas de forma separada e nunca coloca elas dentro de um mesmo composto, né, de uma mesma visão, né? E o que isso significa? Que eu tenho que olhar o impacto das perdas nos negócios de uma forma consolidada, para poder ter uma área de loss prevention que atue com governança em cima dessas perdas. E aí eu trago alguns números, né, para vocês, para ter uma ideia de quanto isso pesa no resultado de uma empresa. Segundo, né, dados da última
avaliação feita pela Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a gente vê que teve ali, né, um registro de 1,33% do faturamento líquido em perdas de estoque. Então, né, a perda média do varejo brasileiro gira em torno de 1,33% do faturamento líquido quando a gente fala de estoque. E aí, os outros números, eles são estimados por experiência, por convivência com os gestores, diretores, sócios de empresas. Eu trago aqui algumas sensibilidades. Mas notem que esse número nunca vai ser zero. Então, pode ser 0,5% aqui para perda financeira, nesse exemplo, ou pode ser 0,1 para um, ou 1% para outro. Então, aqui é mais para a gente ter uma ideia de quanto você vai somando 0,5% de perda financeira, com mais 1,5% de perda administrativa, com mais 3,5% de perda comercial, com mais 0,20% de perda legal, com mais 2% de perda de produtividade, a gente chega num número que, nesse exemplo, é 9% do faturamento, né? Levando em consideração que todos esses percentuais devem seguir uma mesma métrica, que é serem calculados sobre o faturamento líquido da empresa. E aí, você começa a entender que, poxa, se eu olho 1,33 aqui, não é muito, 0,50 aqui não é muito, 0,2 aqui não é muito, mas quando eu olho todos eles de forma congregada, conjugada, e chego num número de quase 10%, né, de perda sobre o faturamento líquido, significa que, para uma empresa que tem trabalhando, né, arduamente no seu máximo de eficiência, de 3% a 5%, a gente está falando que quase o dobro disso, ou o dobro disso, são perdas. E que, se esse 9% virar, por exemplo, 4,5%, né, cair pela metade, esses 4,5%, gente, eles vão direto para a última linha. Então, o cara que tem lá 3% de perda de lucratividade e sai de 9% para 4,5% de perdas, ele vai jogar no bottom line 4,5% a mais, ou seja, ele vai para 7,5% de lucratividade. Então, é importante ter essa ideia da governança e da atuação em cima dos números de forma ampla, para ter essa noção, né, de que eles sim são impactantes e que a maioria das empresas não olha dessa forma, ela trabalha de forma isolada, né, trabalha de forma separada. E quando trabalha de forma separada, não tem uma área de loss prevention que atue como uma área de governança que vai atuar em todos esses tipos de perdas. Porque, notem aqui, onde essas perdas ocorrem. Né? Olhando uma cadeia de supply chain, uma cadeia produtiva. Se a gente olha a indústria, né, seria um passo anterior, por exemplo, o produto chegar no varejo, a indústria pode ter perdas comerciais, perdas legais, né? Esse produto sai da indústria, vai para o CD. Dentro do CD, dentro da operação do CD, ela é afetada por 5 dos 6 tipos de perda, ou seja, perda de estoque administrativa, produtiva, comercial, legal, né? Ela é bombardeada praticamente por quase todos os tipos de perda. O produto sai do CD, entra dentro de um caminhão para chegar dentro, né, para chegar dentro da loja, para ser vendido ao cliente final. Então, você tem ali a perda de estoque, a perda de produtividade, porque se esse cara atrasar, se ele não chegar no tempo certo, ele vai afetar, né, a gente fala de lead time, né, que vocês conhecem muito bem, que é o tempo de entrega, aquele tempo esperado, né, que o cliente, quando você vai comprar alguma coisa, fica ali aguardando o produto chegar, ou, né, se a gente está falando de uma entrega lá no ponto de venda, se ele chega atrasado, ele pode gerar ruptura, né? E se esse transporte acontece um acidente, você pode ter aí uma perda legal. Lembra que eu falei de acidentes lá atrás? Então, dentro também do transporte, você tem o impacto da perda. E depois você tem ali o produto já no ponto de venda, né, com o cliente, que você pode ter a perda comercial, você pode ter a perda financeira, você pode ter a perda legal, a perda de estoque. Esse produto, eventualmente, pode voltar, né, para o seu centro de distribuição por logística reversa, por troca, e aí você tem, de novo, os mesmos riscos de quando o produto estava indo, você tem quando ele está voltando, né? E depois você tem a atividade toda que serve tudo isso aqui no escritório, que também tem a perda financeira, porque eu falei dos boletos, das fraudes, né, em finanças, a perda administrativa, tem a perda legal e tem a perda de produtividade. Então, notem que em toda a cadeia de funcionamento de uma empresa, né,
de um negócio, as perdas estão ali bombardeando, e, de novo, é dinheiro sendo jogado no lixo em diversas pontas do processo, né? Onde tem ali um balde que era para estar cheio de dinheiro, cheio de receita, e tem furinhos aonde esse dinheiro começa a sair pelas mãos, sair pelos dedos, como dizem por aí. E como ter governança, né, sobre tudo isso, para a gente fechar, né, a nossa conversa? É atuando com uma governança através do que a gente chama do pentágono de perdas, né? Que é o quê? Atuar em 5 elementos que cobrem toda a estratégia de loss prevention de uma empresa, que é atuar em pessoas, né? Que é atuar em cultura de prevenção de perdas, que é atuar ali na base, né? Porque a prevenção de perdas tem que estar aqui no DNA de todas as pessoas que trabalham no negócio, que tem que existir capacitação constante, tem que existir meritocracia, tem que existir um ambiente ético, seguro e saudável, isso voltado a pessoas. Então, entendam aqui que a gente tem um framework, né, de governança usando o pentágono de perdas. A gente tem processos, né, que é o segundo elemento do pentágono, que é ter gestão e disciplina de processos, que é ter processos e riscos identificados. Grande parte das empresas não tem processos escritos, e aí elas querem crescer, seja fabril, serviço ou varejo, e não conseguem replicar eficiência, não conseguem replicar processos, porque o processo está na cabeça das pessoas e não está no papel, ou não está no sistema, ele está na pessoa e não, né, processualmente escrito dentro do negócio. E governança operacional em cima de tudo isso. Tem a auditoria, que é o que? Trabalhar auditoria contínua, trabalhar compliance, trabalhar monitoramento remoto e online da execução de processos, ter avaliação digital do desempenho operacional, ter melhoria contínua dos processos, porque se eu capacito as pessoas, eu tenho que checar isso, né? É um PDCA, né, de gestão. Então, eu tenho que checar para ver se está sendo executado da forma correta e se eu preciso melhorar ou não esse item, ou, né, e também, como que eu consigo comparativamente estabelecer níveis de desempenho entre as unidades de negócio e assim estabelecer aquelas que são de alto desempenho, médio desempenho e baixo desempenho. Tem uma tecnologia com tudo isso, que é o quê? Usar proteção dos tecnologia para proteger ativos, para monitoramento remoto das operações com inteligência artificial, usar tecnologias preditivas, ter suporte da tecnologia para melhoria da execução e controle de processos, mitigar riscos em processos críticos, trabalhar a segurança da informação, né? A gente vem, né, nessa toada muito forte de LGPD, e eliminar processos manuais. Tudo que possa ser usado tecnologia tem que ser usado. Tudo que possa ser aplicado tecnologia para controle tem que ser utilizado, né? E aí tem a capacitação de pessoas para usar a tecnologia e torná-las mais capacitadas e úteis para o negócio nesse sentido. E, por último, né, mas não menos importante, trabalhar indicadores, né, que é trabalhar a cultura de indicadores com foco em desempenho, né? Trabalhar gestão à vista e gestão online. Não adianta eu ter gestão à vista do número de uma semana atrás, eu tenho que ter gestão à vista do número de hoje, do número de 1 minuto atrás, para poder ter tomada de decisão rápida, né? Eu tenho que ter indicadores, inclusive, que não está aqui, preditivos. O que vai acontecer, de acordo com os números que estão acontecendo nas últimas horas, qual é a probabilidade de que vai acontecer nas próximas 3 ou 4 horas, para poder saber para que direção eu vou, né, em termos de gestão de loss prevention. E metas qualitativas e de impacto global. Por que eu falo impacto global? Porque não podem afetar só a unidade de negócio, elas têm que afetar o negócio como um todo. Elas não podem afetar só a unidade, o gestor do negócio, elas têm que afetar a equipe que está naquele negócio. Então, o impacto tem que ser global. Da mesma forma que a cultura de prevenção de perdas ela está no DNA, os indicadores também têm que servir para monitorar, gerir isso de forma global, né? Porque, ao fim do dia, a responsabilidade da prevenção de perdas não é do cara de loss prevention, não é do cara que está sentado ou da equipe de loss prevention. A responsabilidade está na mão de todas as pessoas de uma empresa. E é essa conscientização em termos de cultura que eleva os padrões da gestão estratégica de prevenção de perdas, usando o framework do Pentágono de perdas para trazer governança dos negócios e atacar os 6 tipos de perdas que afetam
qualquer negócio, não é o meu, não é o dele ou daquela pessoa, é qualquer negócio, desde um negócio microempreendedor até uma multinacional de bilhões de dólares. Então, imagina 9% num negócio que fatura bilhões de reais ou bilhões de dólares, né? Então, quanto maior a visão estratégica, olhando todos os tipos de perdas para ter uma governança, né, focada e utilizando um método, um framework como o pentágono de perdas, o resultado de tudo isso é um negócio que consegue ser sustentável, que consegue ser perene ao longo do tempo, atuando através da governança. Né? E fechando com uma frase do Albert Einstein: a mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Obrigado, pessoal da Avante. Esse Talks Day está incrível e é isso aí. Estou aqui à disposição. Fantástico. Bom, primeira coisa que você já tinha roubado a minha pergunta, né? Que era como é que o pessoal podia fazer para entrar em contato com você. Você já colocou aí, então show de bola. Muito legal. Quem quiser entrar em contato também com você, também a galera que está acompanhando, tem o programa Perda Zero, né? Fala um pouquinho do Perda Zero. Você tem 1 minuto de pitch para fazer do Perda Zero. Perda Zero é o programa de prevenção de perdas mais querido do YouTube, Silvano. Poxa, acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, com convidados super especiais, eu e o Carlos Machado, sempre trazendo um ambiente descontraído, com temas relevantes voltados à loss prevention, voltado à prevenção de perdas, né, focando em perdas, produtos e processos. Fantástico. Bom, Anderson, antes de mais nada, muito obrigado, cara, por ter compartilhado o seu tempo e teu conhecimento aqui num dia tão especial como esse que a gente tem hoje, né? Então, a gente só pode agradecer de verdade, não só pelo trabalho que você faz no canal, mas aqui, né, especificamente nesse bate-papo com a gente no Security Day. Eu que agradeço. Quem quiser me achar nas redes sociais, está super simples. Anderson Ozawa com Z e W. Né? Também acho que não vai ter muita gente com esse nome. E eu estou à disposição. Vamos nos conectar, vamos nos falar. Estou sempre à disposição de todos. Obrigado, Avantia. Obrigado, Silvano, CT. Está demais o dia de hoje. E se alguém quiser comprar um quadro seu também é no mesmo lugar? Também. Aí tem que seguir no Instagram, Aumentela. Muito bom, fantástico. Parabéns, cara. Obrigado. A gente vai rapidinho falar com mais um dos nossos patrocinadores e voltamos no encerramento com Maurício Tchatcho e Eduardo Ferreira Lima. Até daqui uns minutinhos.